odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus pode te ungir. Você pode ser ungido de Deus, mas no dia que você passar má iniquidade, você só vai receber o título de ungido, mas você não faz parte mais de Deus. Vocês entenderam? Por isso que ele fala, ame a justiça e odeia a iniquidade. Você vê aqui embaixo aí, ele faz uma diferença aí, entre você e outras pessoas. Sim ou não? Conclui aí embaixo aí, o restinho, mas é o mesmo versículo 7. O mesmo versículo 7, embaixo aí. Como a nenhum dos seus companheiros. Deus olhou para você, viu graça em você. Ele está dando a oportunidade para você. Agora não ame a justiça e também não volte a amar também a iniquidade. Porque Deus tirou você de lá, mediante o Filho dele, porque já pagou pelos seus pecados. É por isso que eu falo, muitas pessoas ungidas de Deus, muitas pessoas que têm chamado, hoje, por causa da iniquidade, hoje está afastado de Deus. E muitos hoje, dentro do ministério, eu provo aqui, muito dentro do ministério está usado pelo espírito do engano e dizendo que é o Espírito Santo. Isso que é blasfêmia. O que eu estou falando aqui, eu garanto, filho. Porque Deus me dá essa autoridade e essa ousadia. Essas pessoas podem ser restituídas? Como assim? A iniquidade? Não entendi. Essas pessoas que ficam entre a iniquidade, mas não conhecem exatamente a verdade, após conhecer e voltar para a iniquidade de alguma vez na vida dela, elas podem ser perdoadas. Se ela voltar para a justiça, sim. Não, vamos supor, todos nós somos falhos. Por isso que o sangue de Jesus é para nós reconciliarmos com Deus. Vamos supor, a iniquidade te conseguiu te dominar, mas vem para você uma advertência. Aí você volta para a justiça, você confessou os seus pecados, ok, você voltou para a justiça, Deus vai te usar. Não é mais o mal. É conforme você vai ser avaliado de dentro para fora. Deus te avalia de dentro para fora. Aí sim, a unção dele passa a estar sobre você, para fazer o id dele. Mas há uma diferença. Não adianta eu falar, confessar com os lábios e voltar e as pessoas não veem em mim a perfeição, a justiça de Deus. E aí? Tudo acontece. Se você observar, os homens de Deus também, ele desviou da verdade, desviou da justiça, mas eles voltaram novamente. E hoje estão salvos. Deixaram o quê? O galardão deles. Deu para entender? Agora, vamos lá para Lucas, capítulo 4, e versículo 18. Em nós é para isso, para nos convencer do pecado e nos levar a conhecer a Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. O que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que hoje o homem na carne quer convencer o homem. E não vai conseguir. Se não for pelo Espírito, ninguém tem capacidade. Em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Bate nos peitos. Você entendeu, gente? Não é você ler como leitor. Hoje Deus está falando com... Porque vocês contam a história, narram a história que está no Senhor. O Espírito do Senhor está sobre quem? Em mim. Ah, mas fulano que está aqui escrito aqui. Deus está falando com você, gente. Aprenda isso. Se vocês quiserem ser usados por Deus. Sempre quando vocês estudar a Bíblia, fala para Deus, Senhor, agora o Senhor não está falando com fulano, o Senhor está falando é comigo. Eu que tomo posse da tua palavra. Hoje o Senhor conta comigo. Aí sim, aí na hora que você orar ou citar a palavra,
Deus já sabe o que você já confessou, mas você conta, vai citar a palavra, chega ali, vai orar numa pessoa, apresentar a pessoa, aí fulano de tal fez isso. E aí? Você é uma porta-voz de fulano de tal? Eu sou um porta-voz de Cristo. Você entendeu? Eles já cumpriram a missão deles. Já está salvo. Agora quem precisa se salvar é você. Mas para você se salvar, você tem que fazer o ID de Deus, a qual você foi chamado. É por isso que hoje a igreja está batendo cabeça aí. Todo mundo é de Deus. Ninguém é do diabo. Mas pelo que sai da boca, não precisa ninguém julgar ninguém. Hoje eu sei. Se falar minha língua, eu sei. Se abriu a boca, eu sei. Se fala pelo Espírito ou se fala pela carne. Porque há uma diferença. Não é que eu sou melhor do que as pessoas. É a palavra que me ensina. É o tempo que você dedica para Deus. Você passa a ter uma intimidade com Deus, você começa a ouvir a voz de Deus, e você passa a ser instruído pelo próprio Deus. É isso. Mas se a pessoa não tira tempo para Deus, aí, não, eu sou usado por Deus, você não sabe nem quem está te usando. Eu sempre tenho falado, ensinado, a Bíblia ensina como receber o Espírito Santo, a Bíblia ela ensina como manter ele, a Bíblia ensina como ser usado por ele. Se eu não saber como receber, se eu não saber como manter ele, se eu não saber como ser usado por ele, então eu posso ser enganado facilmente por outro espírito. Porque o próprio Jesus, vocês observem a palavra, porque o próprio Jesus, quando ele falava do Espírito Santo, ele fala do Espírito Santo da verdade. Porque há outro Espírito. Em João capítulo 15, verso 26, só estou citando um versículo. Ele fala do Espírito da verdade. Paulo revela lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E aí? Que o próprio demônio se passará também pelo Espírito.